Bom dia a todos. Acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo tão cedo, 8h30 da manhã aqui na Inglaterra. Mas ontem aconteceu algo extremamente grave. O protestante Lucas Banzoli gravou uma live falando completos absurdos sobre mim. Me difamou, disse basicamente que eu sou como Hitler, me acusou de ser basicamente um terrorista que exigiu a morte dele, a morte de protestantes, o que é uma clara distorção do que foi discutido durante a minha live em que eu reagi ao debate dele. A discussão daquele momento da live era uma discussão sobre as penas de heresia na época medieval, a questão do pecado, e o Lucas, obviamente, distorce e tira do contexto todas as minhas falas para dizer que eu, basicamente, no presente dia estou desejando a morte dos protestantes. Tá? E isso está se espalhando, e isso é algo extremamente grave, porque você, Lucas, está cometendo um crime de difamação. E muito pior do que isso, você está incitando as pessoas contra mim. Pessoas essas que poderiam, inclusive, me agredir se acreditarem nas suas palavras. Já tem pessoas postando aí em outros lugares que eu pedi e acredito que católicos têm uma obrigação de matar protestantes. Então o que você fez é extremamente grave. E eu aguardarei as suas desculpas e retratação, porque isso não poderá ficar dessa forma se o senhor não se retratar. Tá? Ontem eu coloquei a minha live no privado, porque eu infelizmente percebi que quando eu gravei a live eu não apertei o botão de gravar do OBS. Então a live ela foi para o YouTube, mas eu não tenho uma cópia da live no meu computador. E como estava muito tarde ontem, nós estamos 4 horas na frente no Brasil, eu achei por melhor colocar a live no privado, que eu não tinha condições de lidar com aquela situação ontem à noite. E hoje, obviamente, eu farei uma cópia dessa live, porque o que foi feito, como eu disse, é uma distorção. Então, eu não estou chateado com o Banzoli, eu já rezei por ele essa manhã. As pessoas me informaram ontem à noite que isso é comum, ele faz isso com as pessoas. Então, nós temos simplesmente que rezar por eles. Mas eu estou extremamente decepcionado com os protestantes que me acompanham e acreditaram nas distorções feitas pelo Banzoli. Vocês me acompanham há mais de 6 anos. Eu nunca omiti neste canal que este é um canal católico. Está na descrição do meu canal. Eu sempre fui aberto sobre o meu catolicismo. Eu prefiro morrer do que negar o meu catolicismo. Eu disse que o objetivo desse canal era trazer almas para o catolicismo. Os senhores acham que eu gravo lives e faço vídeos sobre evolução porque eu acho simplesmente que a teoria tem erros, que eu ia perder meu tempo, ser perseguido, receber calúnia e difamação, ser atacado por ateus por causa de uma teoria simplesmente? Não, eu disse várias e várias vezes que eu fazia isso pela alma das pessoas, porque essa teoria, com seus erros grotescos, afastam as pessoas de Deus, e que o que me mantinha nesse canal, e apesar de não ganhar dinheiro ou quase nenhum dinheiro com isso, era exatamente as pessoas que se convertiam e me mandavam mensagens no privado. Tá? Então é por isso que eu faço o trabalho que eu faço. Tá? E me surpreende que pessoas que me acompanharam nos últimos 6 anos, que foram ajudadas por mim, vi pessoas no vídeo do Banzoli dizendo que eu as ajudei, que eu sou uma referência, que algum falou inclusive que fez o TCC baseado na universidade, baseado nas coisas que eu faço. E aí de repente vem aqui me xingar sem sequer refletir. Os senhores realmente acreditam que durante 6 anos eu consegui disfarçar a minha psicopatia e que eu desejava a morte de protestantes durante 6 anos, sendo que várias vezes eu disse que tinha amigos protestantes, que eu tenho uma relação amistosa com o pessoal do design inteligente, que eu já defendi o pessoal do design inteligente no Brasil, apesar de eles acreditarem em coisas completamente contrárias ao que eu acredito em relação à idade da Terra, à teologia de Gênesis, e eu os defendi em podcasts, live, para católicos inclusive, que eu estava ao mesmo tempo escondendo um desejo assassino que essas pessoas fossem decimadas. Os senhores realmente acreditam nisso? Não passou na cabeça dos senhores por um minuto
que esse indivíduo distorceu ou tirou do contexto as minhas falas. Então eu vou contextualizar as minhas falas aqui agora. Eu não tenho tempo de reagir ao vídeo dele agora, porque eu tenho que sair para o trabalho. Eu tenho uma reunião em algumas horas. Mas eu achei por melhor gravar esse vídeo aqui de manhã, depois de ter acordado de olheira funda ainda. O contexto da minha live, do vídeo que eu estava reagindo, naquele momento na época medieval, Lutero foi condenado pelas suas heresias, excomungado, e na excomunhão, de acordo com Benzoli, o Papa condena uma proposição de Lutero a respeito do Espírito Santo não querer que hereges morram. Eu peguei o gancho daquele contexto para explicar o porquê que a heresia é tão grave. Tá? Agora, isso eu vou explicar para os senhores o que eu falei na live exatamente. E eu vou colocar essa live pública de novo assim que eu tiver tomado as medidas necessárias. Os senhores podem assistir. Eu vou reagir ao vivo à live. Se o Banzoli pedir desculpas e corrigir o que falou, eu nem vou perder meu tempo com isso. Mas caso ele não faça, eu terei, para preservar a minha honra, né, terei que fazer uma análise meticulosa do que foi dito. Mas eu quero agora, neste momento, se os senhores estão com raiva, que os senhores respirem, saiam do quarto, tomem uma água, voltem e que Deus seja testemunha dessa nossa conversa, porque eu farei algumas perguntas para os senhores e os senhores terão que ser honestos, porque Deus está nos olhando. E eu quero que os senhores respondam com seu coração, sim ou não, etc. Tá? Então, eu disse na live que a heresia ela é grave porque ela mata a alma. Os senhores concordam com isso? Uma pessoa que comete heresia, os senhores acreditam que ela vai para o inferno? Uma heresia formal? Sim ou não? Os senhores acreditam que Adão e Eva são os pais da humanidade? Sim ou não? Adão e Eva cometeram assassinato, estupro, alguma coisa? Não. Né? Entretanto, foram eles condenados e toda a raça humana ao inferno, caso não tivessem se arrependido. Não foi necessário que Cristo encarnasse, tomasse o corpo de um homem e morresse na cruz por nós, para que o pecado de Adão e Eva, que foi um pecado análogo a uma heresia, porque eles acreditaram na mentira de Satanás, não foi necessária a morte de Deus para que o céu estivesse disponível para nós. Se isso não tivesse ocorrido, não estariam todas as almas de todos os homens a partir de Adão e Eva condenadas, ao menos ao limbo e ao inferno, aquelas que pecam? Vocês não acreditam em pecado original? Então os senhores concordam ou não comigo que a heresia é algo grave? O pecado de Adão e Eva foi um pecado análogo à heresia. O pecado de Lúcifer foi um pecado, não foi assassinato. Lúcifer é espírito. 1/3 dos anjos caíram por quê? Pecado de orgulho, pecado intelectual, que não envolveu dano ao corpo de ninguém. Então, na live, eu falo exatamente isso, que a heresia ela pode se espalhar e levar à condenação de várias almas. Então, em termos numéricos, teologicamente falando, no aspecto sobrenatural do homem, ela é mais grave do que o assassinato, porque é uma questão numérica. Vocês concordam com isso ou não? Agora entendam, existe uma distinção de falar de uma gravidade no que diz respeito à alma e a condenação da alma para o inferno ou para o céu, para a visão beatífica, e penas temporais que serão aplicadas pela justiça. Uma coisa não se segue da outra. Dizer que a perda da alma, a condenação da alma é mais grave do que ser morto por um assassino, porque eu não estou pecando, é ele que está pecando, não quer dizer, você não pode fazer um salto lógico e dizer que, portanto, eu acho que o assassino tem que pegar uma pena menor, jurídica, né, na prisão do que o herege. E é esse o salto lógico, né, essa falácia lógica que o Benzoli está fazendo. E me acusa, eu não estava fazendo isso. Eu disse que
ou a heresia ela pode, como o caso de Adão e Eva, condenar toda uma raça, toda uma população ao inferno. Então vou fazer um exercício aqui com os senhores e mais uma vez, Deus é nossa testemunha. Sejam honestos. Respondam com seu coração e com honestidade. Minha primeira pergunta, vou repetir. A heresia, quando assentida com consciência, como por exemplo, os senhores consideram se ajoelhar diante de uma estátua idolatria. A idolatria, ela leva ao inferno? Ela é um pecado? Sim ou não? Ok. Existem 1,4 bilhões de católicos no mundo hoje. Tá? Vocês acham que pelo menos uma boa parcela desses católicos irão ao inferno? Sim ou não? Uma boa parcela desses católicos moram em países onde o protestantismo existe. Então eles não podem usar como desculpa, na visão de vocês, eu nunca ouvi falar da reforma, eu nunca ouvi falar que ajoelhar diante de estátua é idolatria. Então se eles ainda persistirem no catolicismo, eles irão se condenar? Sim ou não? Então, indiretamente, o Vaticano será responsável, pelo menos, a condenação de 600 milhões de almas? Sim ou não? O Vaticano, a Igreja Católica, ao longo de toda a história, os 2000 anos, quantas almas vocês acreditam que foram perdidas pela Igreja Católica? Senão os senhores não faziam tantos vídeos, o Banzoli não teria o canal que tem, condenando a igreja, querendo que as pessoas saiam do catolicismo. Então, eu acredito que vocês acham que nós somos heréticos e que, portanto, nós seremos condenados. Sim ou não? Agora, quantas vezes os senhores já disseram privadamente, ou com amigos, ou publicamente, que o catolicismo não deveria existir, uma vez que é uma heresia, que o Vaticano não deveria existir? Quantas vezes? Já falaram? Sim ou não? Agora, se eu escutasse os senhores falando numa mesa de bar, ou se eu estivesse naquele debate lá amistoso, ou que seja agressivo, numa mesa de bar entre amigos, e você dissesse para mim, Rômulo, eu acho que o Vaticano não deveria existir, o catolicismo é uma heresia, leva à idolatria, leva à necromancia, o catolicismo tinha que desaparecer e eu acho que o Vaticano é péssimo. Você acha que eu ia automaticamente assumir que você é um genocida em potencial? Que se desse a oportunidade, você pegaria uma bomba nuclear e jogaria no Vaticano e mataria todos os católicos? É óbvio que não. Veja o salto lógico. Você tem o direito de achar que o catolicismo não deveria existir, porque na sua concepção, o catolicismo causa a perda de várias almas ao inferno. Da mesma forma, quid pro quo, eu acredito que o protestantismo é uma heresia, como todos os católicos. Está lá na missa, nós rezamos pelos protestantes. Se um católico disser que ele não acredita que protestantismo é uma heresia, ele está mentindo. Os senhores sabem disso. Ou vocês não sabiam? Vocês nos consideram heréticos, a gente considera vocês heréticos. Nós rezamos um pelos outros pela conversão. Então, qual o problema aqui? Então, dizer sobre a gravidade para a alma, discorrer teologicamente e dizer é por isso que os medievais condenavam a fogueira. Eles entendiam que era um pecado grave porque poderia levar muita gente ao inferno e assim condenavam. E não era nem a igreja que condenava a pessoa. Ou melhor, ele condenava de heresia, mas quem exercia, escolhia qual pena ou se ia punir ou não, era o Estado. Então eu acredito que é o Estado que tem que definir a pena. Quer outro exemplo de que a questão da pena na justiça temporal e a questão da justiça divina são duas coisas distintas no tempo moderno? Você concorda que blasfemar contra nosso Senhor Jesus Cristo é um crime grave contra Deus e que vai levar essa pessoa ao inferno? Você gostaria que as pessoas nunca mais blasfemassem? Sim, eu imagino, se você é honesto. Agora, na justiça brasileira,
Se um sujeito está com fome, um pobrezinho lá, e ele rouba pão de uma padaria porque ele estava com fome, ele pode ser preso? Pode. Por roubo, furto. Talvez atenuado por causa da circunstância dele, mas ainda assim um furto. O blasfemador, ele é preso? Existe lei contra blasfêmia no Brasil? Não. Não é? Agora, na sua concepção protestante, seja honesto, o que é mais grave? O blasfemador, o ato da blasfêmia, ou o roubo para satisfazer a fome? E ainda assim, o roubo é punido. Então, há uma separação. Agora, você, quando diz, nossa, blasfêmia é grave, é um pecado grave contra Deus, é um crime contra Deus, você está, portanto, automaticamente dizendo que todo blasfemador tem que pegar prisão perpétua? Então, usem de intelecto, meus senhores. Prestem atenção nas palavras. Eu posso aceitar plenamente que me expressei mal. Eu falei que acho que leigos não deveriam ficar fazendo defesa de teologia e participando de debate. A probabilidade de você falar uma bobagem é muito alta, você se expressar mal, as pessoas não te interpretarem e você causar um escândalo. Mal sabia eu que eu ia ser exatamente aquela pessoa. Então, por isso eu posso pedir desculpas. Se eu me expressei de uma forma que deu a entender que eu sou um psicopata que quer que os protestantes morram, então eu peço desculpas. Eu peço desculpas de qualquer forma pelas ofensas. Eu não acho que a minha postura naquela live foi boa. Eu não tenho uma paciência com essa discussão de protestantismo e catolicismo. Eu tenho mais aptidão para discutir com ateu. Eu fiz aquela live por causa de múltiplos pedidos de inscritos para reagir. Então eu peço desculpas por ter me expressado mal, peço desculpas por ter sido mal educado com o Lucas, mas o que ele fez, a proporção é muito mais grave. Então eu não estou preocupado aqui com o número de inscritos. Se os senhores quiserem, apesar de terem se beneficiado gratuitamente por anos, não me acompanharem mais, é direito dos senhores. Agora, espalhar para o mundo que eu sou um genocida, que eu sou Hitler, que eu sou igual Hitler, que eu quero matar protestantes, eu divido a casa com uma pessoa anglicana. Então por que eu não matei essa pessoa ainda? Para que eu estou perdendo meu tempo rezando pela conversão de protestantes? Isso que basta matá-los? Então, a discussão era a gravidade da heresia, o porquê que ela era punida da forma que era punida na Idade Média, e questões de moral, de teológica e filosófica sobre moralidade, se algo que era imoral no passado pode voltar pode ficar imoral no futuro. Então, era uma discussão acadêmica que o Banzoli transformou nisso daí, num ataque pessoal. Disse que eu queria matá-lo. Não, senhores, isso é um absurdo. Absurdo. Eu estou embasbacado. Então, eu aguardarei a correção do Banzoli, que ele retire essa live, para evitar, inclusive, problemas. E aí, pronto. Nós dois nos desculpamos, tocamos o barco para frente, e eu nem me preocupo mais com essas discussões, porque eu acho esse assunto enfadonho. Agora, não posso deixar minha honra ser atacada dessa forma. Essa mentira se propagar. Isso é até perigoso. Vai que um vigilante acredita nas palavras do Banzoli e resolve me matar antes que eu cometa um genocídio contra protestantes. É isso que você está potencialmente causando, Banzoli. Então, muito grave. Estou decepcionado com aqueles que acreditaram nessa baboseira do Banzoli. Então agora eu estou indo para o meu trabalho e, dependendo de como a carruagem andar, eu faço um vídeo de reação mostrando ponto por ponto as distorções dele e o que eu realmente falei, e explico aquilo que eu disse aqui. Então Deus é minha testemunha que eu nunca desejei a morte de protestante. Deus é minha testemunha que eu rezo por vocês
quase todas as missas, por quem me persegue, por meus amigos protestantes, que eu tenho vários amigos protestantes. Eu disse que a minha conversão, a primeira pessoa que eu conversei foi um velhinho protestante, lá no asilo, tá lá no meu vídeo. Eu falei que eu rezo por ele sempre, que nós mantivemos amizade. Então isso é um absurdo. Absurdo. Estou enojado. Então é isso. Fiquem com Deus.